Boa noite a todos, que todos sejam bem-vindos à casa de oração. E para aqueles que vieram pela primeira vez, que se sintam à vontade, e aos demais também. Que possamos, nesse momento, entrar em sintonia com o ambiente, vamos tranquilizar as nossas emoções, relaxar o nosso corpo físico, mental e espiritual, e vamos fechar agora os nossos olhos materiais e elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre Divino, e a espiritualidade maior que coordena os trabalhos dessa noite. Pedir a Deus que oriente a cada ser que chegou a essa casa de oração, dando equilíbrio, serenidade e muita paz. E que todo lar aqui representado possa receber também as bênçãos de Deus. Pedir também pelo nosso planeta Terra, pedir pela paz de todo o mundo, de todas as nações, que todos possam receber também as bênçãos também de Deus. Também pedir para o nosso Brasil também, que Deus possa abençoar a nossa pátria, o Brasil, e todos os seus habitantes. Pedir também pela cidade que habitamos, que seja um povo sempre orientado e sempre esclarecido. Também vamos pedir nesse momento pelo palestrante da noite, que ele possa ser intuído da melhor forma possível e que ele possa ser orientado e abençoado por Deus. E o tema da noite é: na casa do meu Pai há muitas moradas. E o palestrante da noite é o Ricardo. E que assim seja, e que ele se sinta à vontade. Boa noite a todos, muito obrigado pela atenção. A proposta de hoje da reflexão a gente traz do Evangelho segundo o Espiritismo, numa passagem muito importante. Jesus, na sua última ceia, ao se comunicar, ao falar com os discípulos, já assim, né, sabendo do caminho da sua crucificação, ele disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vô-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. A interpretação que o Espiritismo nos motiva a fazer sobre esse momento tão importante sobre a morada, o que significa, né? O que significa? Na casa de meu Pai há muitas moradas. A casa do Pai é o universo, né? E as moradas são os diversos locais que nós habitamos. E é interessante ressaltar nesse momento que Jesus falou nesse instante, em muitas outras vezes, através de parábola. E por que parábola? Porque era a forma mais fácil de obter a eficiência na comunicação, de Jesus se fazer entender, né? A comunicação é isso, a gente se fazer entender. E imagina, cerca de 2000 anos atrás, nós hoje ainda temos dificuldade de entender, de assimilar muitas coisas. Imagina todo esse tempo atrás, sem a tecnologia que hoje a gente tem, e mesmo assim
por vezes é difícil mensurar muita coisa. E devemos enaltecer e reforçar nesse momento que vamos tentar visualizar sem a pretensão de exatidão, tá? Primeiro, de dimensionar a casa do Pai. A casa do Pai é todo o universo. Até porque o Espiritismo nos traz aqui. A doutrina espírita, para chegar à crença na existência de Deus, parte do pressuposto de que não existe efeito sem causa. Dessa forma, Deus é o Criador de todas as coisas, a inteligência suprema, causa primária de todos os fenômenos, de todas as existências, de todos os efeitos. Dito isso, agora para a gente tentar visualizar um pouquinho a criação de Deus, que é, né? Vamos pensar nesse salão aqui, como eu disse, sem a pretensão de exatidão, só para a gente ter uma ideia da enormidade do poder de tudo de Deus. Vamos pensar esse salão inteiro aqui, ocupado por todos nós. Agora vamos pensar também, todos nós, principalmente na infância, na infância nós brincamos, acredito que a maioria, com bolinha de gude. Com bolinha de gude. Vamos pensar uma bolinha de gude aqui nesse salão. Essa bolinha de gude, eu quero utilizá-la para simbolizar, para a gente tentar visualizar a nossa casa aqui, que é o planeta Terra. Isso numa proporção com o universo. E isso podendo ser, e com certeza é, muito mais. Ou seja, todo esse espaço aqui do salão, o universo. E aqui no meio, nós temos uma bolinha de gude. Isso para representar o que é o planeta Terra dentro do universo. É muito grande, é muito grande. E nós temos a morada em todas as partes do universo. A gente precisa entender que a vida, os filhos de Deus, não estão apenas aqui. O universo, a Via Láctea, tem bilhões e bilhões de criações. E depois eu vou ler um pouquinho aqui das obras espíritas, falando, reforçando isso, que existe, então, a vida. Então, Jesus, naquele momento, ao falar com os seus discípulos, há muitas moradas na casa de meu Pai, quer dizer que todo o universo tem muitas moradas. E como é que isso vai transitando? Através da nossa evolução. O planeta Terra, como já foi falado várias vezes, e vale ressaltar, é apenas mais uma etapa do nosso processo de evolução. Aqui muito ligado ao materialismo. Aqui a gente não tem a pretensão de esmiuçar as diversas esferas, classificações dos mundos, né? Das moradias na casa do Pai. Eu quis trazer essa visão da grandiosidade do universo comparado ao planeta Terra, no sentido da gente dar até mais valor das oportunidades que nós temos, né? Isso para nos sentirmos ainda mais fortes, para a gente
ter a percepção da força de Deus. Se Deus tem todo, tem todo esse poder de construção, de evolução, muito mais do que a gente consegue mensurar, mesmo no espaço físico. Imagina isso para cuidar dos seus filhos, né? Que somos nós. Então, eu acho muito importante a gente ter essa breve visão de grandiosidade, de espaço, para a gente dar mais valor ao que a gente pode estar contando com Deus. Nesse ponto também, da gente estar reforçando a nossa fé, né? Eu sempre fico assim, quando eu acho muito interessante, quando a gente vai fazer uma oração, aí a gente pode pensar, poxa, mas bilhões e uma quantidade imensa de encarnados e desencarnados, e agora reforçando essa reflexão, né, de que todo o universo ele tem a sua ocupação em diversas esferas, por espíritos em diversas fases, aí a gente pensa, aí eu vou falar com Deus. Mas tem tanta gente querendo falar com Deus, mas aí a gente pode pensar também assim, imagina nós que somos com uma capacidade que nem se compara, né, à de Deus. Hoje a gente consegue ter uma comunicação tão eficiente, coisas que a gente não imaginava 50 anos atrás, com a capacidade de fazer hoje, né? Internet e tudo mais. Imagina Deus, então. Imagina se a nossa, quando a gente considera aqui fibra ótica, que é uma velocidade boa, né, para comunicação, internet e tal, imagina o que Deus tem para, no mínimo, entre aspas, ter um chip em cada filho, né, que pode ter certeza que ele ouve em alto e bom som quando a gente se comunica, sem ruído nenhum, principalmente quando a gente fala com o coração com Deus. Aí as obras também falam das diferentes categorias de mundos habitados, principalmente do planeta Espaço, são habitados? Uma pergunta. Aí diz Allan Kardec, sim, e o homem terreno está bem longe de ser, como acredita, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Tem um sentido, né, dessa criação, e são as casas. E a gente, conforme a nossa evolução, a gente vai caminhando por isso. Mas vale também citar que o plano reencarnatório no planeta Terra, isso a gente executa, né, por várias vezes. Então, de repente a gente já pensa assim, a gente se apega, né? Poxa, mas eu não quero deixar o planeta Terra porque aqui eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu vou sentir saudade disso, daquilo. Só que com a nossa evolução, em outras moradas, o nosso gosto vai sendo afinado, vai sendo muito mais puro, né? Então hoje, vamos pensar, você adora tal coisa aqui no planeta Terra. Quando a gente estiver mais evoluído e não tiver nessa etapa de evolução mais aqui no planeta Terra, a gente vai adorar muito mais outra coisa. Então isso vai deixar de ter importância, e sempre uma preocupação que a gente tem e aí eu vou sentir saudade também de fulano, de Beltrano e tal. Lembrando que os laços de amor a gente carrega mesmo em outras esferas, né? Além do planeta Terra. E, dito isso também, para reforçar, eu falei na parte do valor, para a gente dar valor nessa imensidão e também nas
nas coisas, nas bênçãos que Deus tem nos presenteado no dia a dia. Aqui eu gostaria de estar trazendo uma reflexão no sentido de que muitas vezes a gente acaba dando muito valor para aquilo que a gente não tem. E assim, a gente não dá o devido valor e a devida atenção para aquilo que está presente na nossa vida. Isso em vários sentidos, né? A gente sente muita falta. Vamos pensar num ambiente de familiar, num relacionamento de amor, seja qual for. Quando a gente passa pelo desencarne de alguém que a gente gosta muito, a gente fica lamentando, né, a perda dessa pessoa querida. E a gente costuma falar que, claro, que dói, que machuca, é natural isso, mas existe o período para o luto. E quantas vezes a gente não verifica que desencarna uma pessoa, aí a gente foca naquela pessoa que falta, né? Que falta na nossa vida, fisicamente, materialmente, espiritualmente continua ligado com a gente. E aí tem outras pessoas que estão presentes, que aí você se foca naquela pessoa que perdeu e tira o foco daquelas pessoas que você ama e que estão ao seu lado. Vamos pensar numa família com os filhos, morreu alguém, aí você vai ficar prolongando o luto por aquela questão. E os filhos, que seja o avô, que seja um amigo, se morreu um amigo, tal. E as pessoas que você ama? Né? Você também, então, não focar só naquela falta, mas o que está presente, para não ser comprometido aquilo que está. E um exemplo já menos doloroso, né? Porque perda sempre é muito dolorosa, vamos pensar assim, às vezes a gente pode focar num tênis novo que a gente não tem, que a gente gostaria de ter, mas a gente não foca nos pés que a gente tem, né, para poder calçar esse tênis. E fica lamentando. Ah, mas eu queria um tênis novo, eu queria um tênis. E a gente não valoriza o que tem, que é os pés. E tantas pessoas que gostariam de ter os pés e não têm. E por aí vai. Na questão de emprego também, lamento. Emprego sempre é muito complicado quando não se tem. Mas você tem a vida, você tem possibilidade de correr, de vencer. E ainda nesse plano reencarnatório superar essa dificuldade. Tem gente que fica pensando muito no dia de amanhã, na falta do dia de amanhã, querendo antecipar e não vive o hoje, né? E a diferença na nossa vida sempre é hoje. Sempre reforçando que o que a gente vai semear hoje, a gente vai colher. E a gente sempre tem a oportunidade de estar fazendo boas plantações. Nessa questão ainda vinculada à proposta que a gente traz aqui, né? Há muitas moradas da casa de meu pai. Vale falar também que no planeta Terra, vinculando isso também que eu falei da falta, principalmente quando é de um ente querido, que nós estamos aqui de passagem, né? De passagem. Outro dia eu lia um livro, até a proposta era trazer um pouquinho que a gente, às vezes, tem alguns pesos desnecessários carregando. Aí abordava um pouquinho essa questão da morte.
Ninguém gosta, mas é uma coisa que sempre a gente vem para o plano aqui, para o plano reencarnatório, e assim que a gente passa a ter discernimento, entendimento das coisas, uma certeza que a gente tem, a gente não sabe o momento, né? Mas a gente sabe que vai haver o desencarne. O meu, as pessoas que eu amo, do vizinho, a gente não sabe quando. Pode ser jovem, não tem idade, mas essa é uma certeza. No entanto, a certeza que nos deve confortar é que isso não é o fim, é uma transição. E isso está ligado, né, à questão do que eu falei aqui das moradas. E pensando que aqui é um plano, estamos de passagem, vale também a gente cuidar de onde estamos. Porque existe a forma que se fala, eu gosto também, já citei algumas vezes aqui, a gente está aqui com uma casa emprestada, a gente está num ambiente emprestado, mas aqui não é definitivo, ou seja, não é propriedade, eu não vou carregar isso aqui, eu não vou levar. Então, a gente vai desencarnar e vai reencarnar na esfera que nós estamos aqui. E como que a gente gostaria de retornar num novo plano reencarnatório aqui? Será que uma árvore que eu ajudo a cuidar agora, que eu possa plantar, que eu possa cuidar, ou de uma água que eu evite a desperdiçar, pensando além de... A gente sempre pensa nos filhos, nos netos, o que eu vou deixar, tal. Mas vamos pensar um pouquinho além. Vamos desencarnar, depois vamos voltar aqui e reencarnar. Como que a gente gostaria de encontrar a casa aqui, no planeta Terra? Quem sabe, uma árvore que vai ser plantada aí, ela não vai ter uma longa vida, e dela também podem surgir sementes e outras plantações, e essa água que a gente cuida agora para não desperdiçar pode matar a nossa sede e cuidar da alimentação no futuro. A gente tem que pensar nisso, né? Essa morada, a gente está cuidando dessa morada? Tem ainda alguns minutos. Eu separei um vídeo, Alexandre, se você puder... Alexandre, tem um pequeno vídeo aí que fala dentro desse contexto, se puder soltar. Isso. Só de passagem. A expressão "estou só de passagem", ao se referir à vida física, atesta que a pessoa tem convicção imortalista. Ela sabe que é breve sua passagem pelo planeta. Mesmo que chegue aos 100 anos, se considerar a eternidade, é um lapso temporal breve. A pessoa que assim se expressa manifesta a convicção de quem tem os olhos postos no futuro. Vive no mundo, mas com a inabalável certeza de que sua preocupação deve ser com o espírito imortal, esse que sobreviverá à morte corporal. Se isso é louvável, um detalhe, no entanto, não pode ser esquecido. É que a vida corporal é etapa imprescindível ao progresso do espírito. É na carne que se experimentam as provas. É nas vicissitudes da vida que o espírito cresce, utilizando sua inteligência e criatividade para superar transtornos e desafios. Isso nos diz que os mundos materiais são importantes. São moradas, estâncias, onde o espírito se reveste de carne e habita, e progride. Dessa forma, há que se considerar o que estamos fazendo com o planeta, enquanto nos encontramos somente de passagem. O que estamos fazendo com nossa morada, lar, escola? Estamos auxiliando na sua conservação
Ou somos dos que não nos preocupamos com coisa alguma, porque logo estaremos partindo? Seria importante nos perguntarmos se estamos colaborando com as medidas de sustentabilidade do planeta. Coisas simples, como diminuir o impacto ambiental, substituindo o plástico por outros materiais menos agressivos ao meio ambiente. É de nos indagarmos se somos dos que a cada vez que nos servimos de água, nos bebedouros do escritório, da empresa, apanhamos um novo copo plástico. Já nos preocupamos com o meio ambiente e temos nosso próprio copo de vidro para uso particular no local de trabalho? Ou ao menos nos servimos de um único copo plástico durante todo o dia? Lembramos de utilizar a impressão de documentos, artigos e tudo mais somente quando imprescindível, poupando árvores? Recordamos de utilizar a folha de papel de ambos os lados, de reutilizar papel escrito em uma só face, transformando-o em bloco de anotações ou lembretes? Preocupamo-nos com a separação do lixo orgânico do lixo reciclável? São coisas pequenas, mas que têm muita importância. Não podemos nos esquecer que estamos de passagem, mas nossos filhos, netos, quanto tempo mais terão sobre a terra? E além disso, um detalhe importante: pela lei da reencarnação, deveremos retornar em algum momento. Já pensamos em como desejamos encontrar o planeta nesse retorno? O que fazemos reflete no todo, e não nos preocupemos com os que não colaboram. Poderão aprender com o nosso exemplo. Enquanto isso, sejamos como a ave, que levando gotas d'água em suas asas, tenta apagar o incêndio na floresta. Em resumo, façamos nossa parte. A propósito, já plantamos uma árvore em nossa vida? Semeamos um jardim? Pensemos nisso. Assim, finalizando, para reforçar, nessa morada na casa do Pai, que possamos aproveitar todas as oportunidades com fé, com confiança, e que essa grandiosidade ao ver toda essa dimensão do universo, que a gente possa estar refletindo, aumentando a nossa fé em Deus, e a gente possa estar sempre caminhando para frente no caminho da evolução, no caminho do amor. Obrigado, até a próxima oportunidade.